O rei dos ratos é um termo que determina quando um certo número de ratos ficam presos uns aos outros pela cauda, colados por sangue, sujeira, gelo, excrementos ou simplesmente enlaçados. Supõe-se que os roedores unidos dessa forma cresçam ao mesmo tempo, experimentando uma calcificação nos ossos da cauda que acaba fundindo os animais para sempre. O número de ratos do fenômeno varia, sendo 32 o maior número de ratos fundidos já encontrado na história. O rei dos ratos, formado naturalmente por muitos destes roedores, são raros. O fenômeno é particularmente associado à Alemanha, onde o maior número de casos já foi relatado, sem contar que no folclore europeu, o rei dos ratos são associados a várias superstições e eram frequentemente vistos como um mau presságio, particularmente associados à praga. O Templo dos Ratos, ou Templo de Carnimata, fica na pequena vila de Deshnoke, perto de Bikaner, no Rajastão. De acordo com a crença hinduísta, os roedores do templo são descendentes de Carnimata, uma mulher que viveu no século XIV, que era uma reencarnação de uma deusa chamada Durga, de grande importância para os hindus. No templo dedicado aos ratos, existem mais de 20.000 roedores. O Kwai foi criado por Huang Su e Shan Yishao. Antes de fundar o Kwai, Huang Su trabalhou para o Google e para o Baidu como engenheiro de software. A empresa está sediada na capital chinesa, em Pequim. Na verdade, o Kwai é a versão internacional do aplicativo chinês Kuaishou. Ambos foram criados para replicar os principais recursos do Snapchat: criação de vídeos curtos de 7 a 17 segundos, inserção ou remoção de músicas, filtros, efeitos e adesivos. Criado em 2012, o aplicativo atingiu em 2021 a marca de 1 bilhão de usuários ativos. No território nacional, o Kwai conta com 45 milhões de usuários. Com origem na China, o Kwai foi a plataforma pioneira na utilização de vídeos curtos. Porém, com a popularização do formato, outras redes investiram e criaram novas verticais. O significado da palavra Kwai é um adjetivo japonês, que em português se traduz como lindo, fofo e adorável. Esse chafariz confeccionado em ferro ficava localizado no encontro de duas importantes ruas do centro de São Paulo, Triunfo e General Couto de Magalhães. Ao fundo, onde há uma construção que funcionava o então Hotel Itajubá. Podemos ver à esquerda o início da rua Washington Luiz. Nota-se pela foto que é um chafariz para uso como bebedouro para pessoas e animais. Porém, nesta época, provavelmente o uso animal já deveria ser bem raro. Não foi possível encontrar qualquer informação sobre esse chafariz e como foi removido dali. A imagem é certamente dos primeiros anos da década de 1950, pois, apesar de dois carros em destaque serem respectivamente da década de 1940 e 1930, ao fundo
é possível observar a traseira de um Ford dos anos 50. Assim será o futuro da nossa humanidade? Deixe nos comentários. Miriam Lenk é uma artista alemã radicada em Berlim, que cria formas realistas, exageradas e híbridas do corpo feminino, com excesso de peso. Parece que ela pretende que todos os corpos possam ser apreciados, em vez de julgados, ridicularizados e criticados pela sociedade. Várias de suas peças são proporcionais e incríveis, e outras são obviamente exageradas. E você, o que acha? Deixe nos comentários. O grande premiado da noite foi o cantor e compositor Cazuza. Com Brasil, ele ganhou o troféu de melhor música e o prêmio especial de música do ano. O LP Ideologia recebeu o prêmio de melhor disco de rock do ano. Além dos prêmios, Cazuza ouviu um manifesto de artistas e músicos contra a matéria publicada na revista Veja. Todas as forças vivas do Brasil reconhecem nele um herói do nosso tempo. Cazuza fez questão de agradecer as homenagens. Eu estou vivo por causa do meu trabalho. Um indígena
às margens do Rio Negro, Pará, durante o Império do Brasil, no ano de 1873. Fotografia acreditada a Felipe Augusto Fidanza e está disponível no acervo do Instituto Moreira Salles. Uma mulher em Salvador, Bahia. Durante o Império do Brasil, por volta de 1885. Fotografia tirada por Mark Ferres, acervo do Instituto Moreira Salles, IMS. Este é um mapa estelar sumério de 5.500 anos, da antiga Nínive. Revela a observação do evento de impacto de Cophos e fornece provas extraordinárias da existência de uma sofisticada astronomia suméria. Raul Seixas, falando sobre a morte de John Lennon e o encontro que teve com ele. Bom, a pergunta é se o sonho acabou ou não acabou. Bom, eu conheci o John em Nova York. Bom, o negócio é saber se o sonho acabou ou não acabou. Bem, eu conheci o John em Nova York em 1974, na época da Sociedade Alternativa, quando eu fui expulso do Brasil, ordem de prisão do Primeiro Exército, na época do Geisel. Expulso não, eu fui convidado a sair do país e fiquei lá 1 ano em Nova York. E nós já tínhamos nos correspondido, assim, em termos ideológicos, né? E eu fui ao apartamento dele, porque nessa época ele estava separado da Yoko Ono, e ela estava morando no Dakota, e ele num apartamento alugado, num apartamento grande. E conversamos muito sobre as alternativas concretas que estavam existindo na época. Eu estava empolgado com a sociedade alternativa, estava começando, tinham me dado um terreno, uma sociedade esotérica a qual eu pertencia, me deu um terreno para eu construir uma espécie de uma cidade, anti-cidade, em Minas Gerais. E eu reportei isso a ele, na primeira entrevista que eu tive com ele, no apartamento dele, e ele ficou muito empolgado, até se mostrou com vontade de ajudar e tudo. Sua origem remonta à Idade Média e tem associação direta com o cristianismo. O carnaval chegou ao Brasil durante o período colonial, caracterizado por diversas brincadeiras. A palavra carnaval é originária do latim carnis levale, que significa retirar a carne,
Esse sentido está relacionado ao jejum, que deveria ser realizado durante a quaresma, e também ao controle dos prazeres mundanos. As maiores festas de rua do Brasil ocorrem nas cidades de São Paulo, Rio de Janeiro, Recife e Salvador. A data também é um momento muito importante para a economia, uma vez que movimenta bilhões de reais todos os anos. A expressão significa retirar a carne e representa o carnaval exatamente como um momento de preparação para que os prazeres carnais fossem retirados. Xuxa é a manequim mais famosa no momento. Também está aqui no baile Mares do Sul. Xuxa, como é que você está vendo esse baile? É tão bom quanto aquele do Rio, do Yacht Clube do Rio de Janeiro? Olha, eu tô achando maravilhoso, porque daquela vez do iate eu fui a trabalho. Fui pra fotografar e aqui eu tô vindo pra me divertir. Então é a primeira vez que eu tô sentindo mesmo que é se divertir. E tanta coisa bonita, eu nunca tinha visto um visual desses. Lá é mais mesmo assim, coisa de diversão e rapidez. Aqui não tem tempo, não tem hora, não tem nada. Não tem preço pra nada, não tem quantidade. As frutas são, sabe, de números enormes. As mulheres são em números também enormes e muito lindas. Agora a Xuxa, a mulher bonita, a mulher do momento, a manequim mais famosa do momento. Você que nesse meio de tanta mulher bonita, como é que você está se vendo no meio de tanta mulher bonita? É mais uma mais bonita? Não, que isso, eu sou diferente, eu não sou bonita, eu sou talvez fotogênica, mas aqui tem muitas mulheres bonitas. A simplicidade e a modéstia te consomem. Não, que isso, não se trata disso. Parabéns, Xuxa. Obrigada, tchau. Ok. Já continuando aquele nosso papo do baile, das pessoas bonitas, o Pelé saiu agora. Como é que anda a sua amizade com o Pelé? Continua boa, nossa amizade é a mesma, é amizade colorida, mas é que ninguém acredita. Eu falo que é amizade, ninguém acredita. Porque a amizade colorida no Rio de Janeiro é um pouco mais avançada da amizade. Não, a amizade colorida é uma coisa assim, ninguém cobra nada um do outro. Ou seja, ele pode estar muito bem pulando aqui ou pulando lá no Rio, então quer dizer, ninguém cobra nada, nós somos amigos. Somente amigos? Somente amigos. E a história de namorado? Não. Não colou? Não tem essa não, namorado não, amigos. Você tem namorado? Não. Não tem mesmo ou você está escondendo o namoro com o Pelé? Não, eu não tenho namorado, eu tenho amizade com ele. Tá, tchau, um abraço pra vocês. A gente já se despediu, mas tudo bem.
Dom Afonso Henriques, o Conquistador, foi o primeiro rei de Portugal em 1143. Ele é uma figura fascinante. Ele não falava português, mas sim o galego, um latim que se desenvolveu no território da antiga Galécia romana. Não sabia escrever, mas incentivou o uso da língua galega nos documentos do reino, desempenhando um papel crucial no desenvolvimento do que viria a ser conhecido como língua portuguesa. De acordo com estudos, o rei contava com clérigos e notários que redigiam e liam os documentos em seu nome. Dessa forma, governava o homem que há 885 anos fundou a nação portuguesa, o rei Dom Afonso Henriques. Você sabia que as tranças eram usadas para ajudar os escravos a escapar da escravidão? Os escravos usavam tranças para transferir informações e criar mapas para o norte. Como os escravos não podiam ler nem escrever, eles tinham que passar informações através de suas tranças. Eles também mantinham arroz escondido no cabelo para não morrer de fome. Acredita-se que tenha surgido na Colômbia, na América do Sul, no final do século XVI. As mulheres criavam mapas e enviavam mensagens através de suas tranças. O viajante cósmico andava como seres humanos, com duas pernas, porém, tinham características mais peculiares, como a cabeça grande, com protuberâncias no crânio, os olhos vermelhos, veias salientes nas alturas dos ombros e a pele marrom. Além do mais, eles tinham cerca de 1,60 m de altura e possuíam um tipo físico magro, com uma bifurcação em seus pés.
Essa pintura é de Gustave Doré, retratando uma família de artistas de rua a chorar. O seu filho, que está gravemente ferido após um acidente durante a caminhada na Corda Bamba, França, no ano de 1874. Esta garota está ao lado de um alienígena, mas o que assusta na foto não é o alienígena, mas sim o seu olhar vazio e frio. E você, o que acha? É uma foto verídica ou não? Deixe nos comentários. O Barão de Aço Milionário, Khaled Nathan Hockley, interpretado por Billy Zane, no filme Titanic, de 1997. Uma jovem fotografada no ano de 1910. Vídeo real do Titanic. Você sabia que na África o leopardo é o rei da selva e não o leão? De acordo com a tradição e o folclore africano, o leão não é e nunca foi visto como o rei da selva. Calma que eu te explico. Este é apenas um equívoco ocidental. Os leões vivem na savana, não em florestas tropicais ou selvas. O leopardo é muito mais respeitado, porque embora seja menor, é muito mais inteligente. O leopardo é muito mais difícil de matar, porque atacará em todas as direções. E é por isso que os africanos consideram o leopardo o rei da selva.
A maioria das tribos na África acredita fortemente que o leopardo é o maior predador e o verdadeiro rei da selva. Daí a razão por que alguns reis, príncipes, guerreiros e sacerdotes usam pele de leopardo como um sinal de força, coragem e realeza. Historicamente, a única forma de uma mulher sobreviver e sustentar-se era através do casamento. O conceito de ter um emprego, possuir propriedades, ter direitos legais é um conceito muito recente. As senhoras solteiras ficavam com os pais e eram consideradas um fardo. Algumas iam viver com familiares que tinham condições de alimentá-las e sustentá-las, e outras eram obrigadas a confinar-se em conventos. O casamento por amor foi tema de ficção e poesia, mas não foi uma realidade até a Revolução Industrial, quando as mulheres puderam trabalhar e sustentar-se, assim finalmente serem livres para escolher o seu marido. No entanto, as mulheres das classes média e alta não tinham o direito de casar por amor, até o século XX. Centenas de jovens que trabalharam em fábricas de relógios durante a década de 1920 foram expostas a tanta radiação que costumavam voltar para casa brilhando no escuro. Tratava-se de um trabalho muito meticuloso, que exigia precisão e mão firme, mas pagava bem, num cálculo por relógio pintado. E o melhor, as mulheres poderiam trabalhar com o rádio, o novo elemento da moda. Bastava impregnar o pincel na pintura, umedecê-lo com os lábios, como aconselhavam os chefes, e se pôr a pintar. Então, quando começavam a adoecer, elas descobriram que a exposição ao rádio causou o colapso de suas vértebras, de suas mandíbulas e o fim lento de suas vidas, graças às batalhas agonizantes contra o câncer oriundo da radiação, a qual ficavam expostas durante seu trabalho. Trabalhadores construindo Nova York, no ano de 1925. Copenhague, Dinamarca, em 1935. Cleópatra chegou ao trono com apenas 17 anos e morreu aos 39 anos. Falou 16 línguas, conhecia a língua do Antigo Egito e aprendeu a ler hieroglifos, um caso único na sua dinastia. Além de línguas, estudou geografia, história, astronomia, diplomacia internacional, matemática, alquimia, medicina, zoologia, economia e outras disciplinas. Tentou aceder a todo o conhecimento da sua época. Cleópatra passava muito tempo em um laboratório antigo. Escreveu algumas obras relacionadas com ervas e cosméticos. Infelizmente, todos os seus livros foram destruídos no incêndio da grande biblioteca de Alexandria,
no ano 391 depois de Cristo. O famoso físico Galeno estudou sua obra e foi capaz de transcrever algumas das receitas idealizadas por Cleópatra. Um desses remédios Galeno recomendou aos seus pacientes. Era um creme especial que poderia ajudar homens carecas a recuperar o cabelo. Os livros de Cleópatra também incluíam truques de beleza, mas nenhum deles chegou até nós. A rainha do Egito também estava interessada na cura através das ervas, e graças ao seu conhecimento de idiomas, tinha acesso a inúmeros papiros que se encontram perdidos hoje. Sua influência na ciência e na medicina era bem conhecida nos primeiros séculos do cristianismo. Havia uma regra muito reveladora para os escravos. Eles deveriam permanecer analfabetos, e mesmo os senhores de escravos que ensinassem um deles a ler receberiam severas punições. Para manter um escravo feliz, era necessário obscurecer sua visão moral e mental, e sempre que possível, aniquilar seu raciocínio. É por isso que os senhores de escravos têm que controlar ou sugestionar o que os escravos ouvem, veem e pensam. É por isso que a leitura e o pensamento crítico são perigosos, certamente subversivos em uma sociedade injusta. Carl Sagan, da série Não Querem Trabalhadores, Querem Escravos. Mulheres cariocas, na praia de Copacabana, nos anos 60. Elizabeth Victoria Montgomery foi uma atriz norte-americana cuja carreira se estendeu por 5 décadas. Ela é lembrada principalmente pelo papel de A Feiticeira, como Samantha Stevens, entre os anos de 1964 a 1972. Montgomery veio a falecer em 1995, aos 62 anos de idade, depois de travar uma batalha intensa contra o câncer de cólon. O italiano Maurizio Cavallo afirma ter fotos de alienígenas e está causando polêmica na internet. Segundo Maurício, os seres ou criaturas foram levados para uma base subterrânea na selva amazônica e supostamente transformaram sua consciência, deixando-a ilimitada, aberta a novos conhecimentos. Veja as fotos e tire suas próprias conclusões.
Um exército marcha com o estômago, teria dito Napoleão. Mas, infelizmente, para os exércitos do seu tempo, a comida disponível para os estômagos daqueles soldados famintos não eram nem apetitosas nem nutritivas. Consistindo principalmente de pão duro e carne salgada, Napoleão queria alimentar melhor o seu exército. Por isso ofereceu um prêmio de 12.000 francos a quem conseguisse inventar uma forma melhor de armazenar e conservar os alimentos. O chefe Nicholas Apper aceitou o desafio. Depois de anos de tentativa e erro, ele finalmente inventou um método de colocar comida em potes. Em outras palavras, ele inventou as conservas. Apper ganhou o prêmio e a fama que o acompanha. O processo que ele inventou é essencialmente o mesmo que ainda usamos hoje em dia. O Mauritânia é o lar de um dos trens mais longos e pesados do mundo, que atravessa mais de 700 quilômetros no deserto do Saara, com temperaturas chegando aos 48 graus. Conhecido como espinha dorsal do Saara, a ferrovia da Mauritânia conecta a cidade mineira de Zouérat à cidade portuária de Nouadhibou, na costa do Atlântico. Leon Tolstói, escritor russo, e sua esposa Sofia Tolstói, em imagens históricas que merecem ser compartilhadas. O casal Tolstói oficializou sua união em setembro de 1862. Sofia tinha 18 anos de idade e Leon 34. Os dois tiveram 13 filhos e permaneceram juntos por 48 anos, até os últimos dias da vida de Leon. Além de companheira de Tolstói e mãe de seus filhos, Sofia foi parceira de seu trabalho literário. Ela foi copista da obra monumental Guerra e Paz, reescrevendo o manuscrito. As últimas fotos da seleção demonstram o casal Tolstói reunido a seus filhos e outros parentes em sua propriedade, residência na qual Leon escreveu suas obras clássicas. O rosto da Branca de Neve de Walt Disney foi inspirado em Hedy Lamarr. Por muito tempo, foi considerada a mulher mais bonita do mundo. Em 28 anos de carreira, participou de mais de 30 filmes e fez uma importante contribuição tecnológica durante a Segunda Guerra Mundial, uma co-invenção com o compositor George Antheil, um sistema de comunicações para as Forças Armadas dos Estados Unidos, que serviu de base para a atual telefonia celular. Infelizmente, raio ceifa a vida de mulher na praia. O cabo Anísio Manuel de Souza, gaúcho de São Gabriel, em 1935, com 113 anos, ainda servia a pátria, recusando ir para casa, negando a aposentadoria. Quando diziam, vá descansar, ele respondia, terei tempo para isso depois. Anísio é considerado o soldado mais velho que ficou na ativa no Exército Brasileiro. Lutou na Revolução Farroupilha e na Guerra do Paraguai. Faleceu em 1938, sentado em uma cadeira, olhando para uma porta. A causa da morte foi parada cardíaca. Até hoje, é considerado o soldado mais velho da história do Exército Brasileiro. O primeiro registro que se tem da lingerie vem da Grécia Antiga. Naquele tempo era comum que as mulheres usassem uma faixa de pano ao redor do tórax para cobrir e sustentar os seios. Além disso, elas usavam também uma espécie de fralda, de algodão, na parte de baixo. Já os sutiãs e calcinhas, como conhecemos hoje, surgiram no século XX. Porém, até essa época, os espartilhos e as crinolinas eram as roupas íntimas comuns das mulheres. Já o termo lingerie é derivado da palavra francesa linge, que significa linho. Já a sensualidade das lingeries, porém, só foi associada às roupas íntimas muito tempo depois, na década de 1950.
Pode-se dizer que a história da lingerie tem início no século XIX, quando em 1800 foram criadas as primeiras calcinhas, que na verdade eram chamadas de pantaloons. Os pantaloons eram confeccionados em tons pastéis, com tecido leve e tinham um formato muito parecido com os calções masculinos, que chegavam até a altura dos joelhos. Já em 1850, começam a surgir modelos diferentes de roupas íntimas, mas na verdade era apenas a modernização dos tradicionais espartilhos, como o cetim, o bojo e a renda. Em 1889, Hermione Cadoli inventa uma peça revolucionária, o corpete para seios. Já em 1920, as lingeries passam por uma repaginação e ganham um aspecto mais masculinizado. Na década de 1950, a sensualidade passa a ser relacionada com a lingerie. A partir do ano de 1960, foi aberto um leque mais amplo de possibilidades no quesito lingerie. Os sutiãs começaram a ganhar outros formatos e opções com alças, bojos, peças, rendas ou tecidos leves. Chegando em 1990, as lingeries já faziam parte do vestuário feminino e a diversidade de peças, tamanhos e materiais. O mercado já apresentava uma grande variedade de sutiãs, calcinhas e afins para as mulheres ficarem à vontade e escolherem a peça que mais combinava com o seu estilo. Já hoje em dia, a variedade de lingeries é imensa. Há peças em dezenas de formatos, tecidos, estampas e estilos.